Bom, a professora Andrea Taborda é médica, é especialista em educação permanente em saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e educação permanente em saúde, e doutoranda em clínica médica pela Universidade de Campinas, a Unicamp. Atualmente, ela é professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, e também do curso de Medicina da UFERJ, da Universidade Federal Rural do Semiárido Brasileiro. Professora Andrea Taborda, se a gente tiver esquecido de alguma coisinha importante, fique à vontade. De antemão, assim como o professor Luiz disse, eu quero agradecer imensamente em nome do NUTEDS, em nome da Liga de Saúde Digital, a sua presença, a sua participação aqui. Passo a palavra, então, para a senhora. Gente, então, bom dia, né? Queria agradecer ao convite, eu que me sinto honrada de ter sido chamada, tá certo? É um prazer estar aqui. Vocês vão gravar? Eu estou só perguntando porque você disse que ia gravar, eu fiquei em dúvida se... Sim, a gente está gravando, não. Está gravando, exato. Tá. Então, gente, na verdade, eu até, quando fui convidada, eu fiquei pensando, né, se eu tinha toda esse know-how, né, para falar sobre a questão da saúde digital, mas eu comecei a pensar em dar um olhar muito sobre o nosso contexto aqui, né, o que a gente vivenciou nesse momento de pandemia. Então, eu vou pôr uma apresentação aqui para ir só me ajudando a guiar, porque senão eu tenho tendência a falar demais. Eu vou colocar aqui para a gente ir trazendo alguns assuntos e depois eu fico aberta para alguma pergunta, né, alguma coisa que a gente possa estar especificando melhor. Tudo bem, professora. Só aproveitando o seu gancho, nós informamos que, ao longo de toda a programação, alguns membros da equipe do NUTEDS estarão num chat do Facebook, para quem está nos acompanhando por lá, e quem tiver perguntas ou comentários, enfim, quem tiver algum interesse em participar de alguma maneira da discussão, pode mandar perguntas por lá, ou comentários, que os nossos colegas, né, da equipe irão selecionar essas perguntas, essas intervenções, e a gente traz aqui para os palestrantes, tá bom? Então, fiquem por lá. Professora, é com a senhora. Pronto, obrigada. Então, gente, vocês já estão conseguindo ver, né? Eu vou tentar usar essa apresentação mais como um guiazinho. Eu não vou me aprofundar nesses conceitos, porque eu acho que é uma jornada, né? A Liga que vocês trazem vem trabalhando isso, né? A minha ideia vai ser mais focar realmente no que aconteceu agora, no contexto pandêmico, que eu acho que acabou fazendo com que uma coisa que já vinha se acontecendo, né? Se desenhando de forma mais lenta, de repente a gente sentiu necessidade e ocorreu um boom, né? Quando a gente vai discutir a questão da saúde digital, né? Então, eu não vou me aprofundar nesses conceitos, né? Em historiar sobre isso, mas só para contextualizar, a gente vinha de uma discussão sobre saúde, né, no fim dos anos 90, né, a questão da Organização Mundial de Saúde. A gente tem alma ata na década de 70, e depois a gente vem discutindo isso há anos, né, da questão da saúde para todos, né, e daí a questão da mediação das tecnologias de informação, ela se faz muito presente, e é fundamental a gente trazer essa discussão para a área da saúde. Né? E daí a saúde digital vem como um termo, né, de unificação, quando a gente fala do uso das tecnologias de informação, para disponibilizar informações confiáveis, para pesquisar, para troca de conhecimento, né? Então, essa estratégia que vem inclui daí vários conceitos, né? É mais ampla, digamos, que o e-saúde, que entendia somente a questão do uso da internet ou de tecnologias, aí a gente engloba tudo, telemedicina, telesaúde, saúde móvel, né, isso aqui está na página do próprio Ministério da Saúde. O plano estratégico brasileiro, ele é discutido na CIT em 2017, né, e daí começa a haver um plano setorial, né, para a estratégia da implantação da saúde digital no Brasil, né, aqui tem alguns itens que estão lá contidos, e na própria página do Ministério a gente acha vários assuntos que a gente pode pesquisar, hoje sendo o que está mais em alta, o próprio Conect SUS, né, que traz os dados de usuários,
mas a gente viu na pandemia ainda a dificuldade, né, do uso de um sistema de informação que fosse integrado e a rede nacional de dados que está prevista que todo o sistema seja interligado até 2028. Mas daí trazendo um pouquinho para a minha realidade, né? Esse aqui é um pedacinho de um pôster que a gente fez manual para o painel da ABEM, né? Que trouxe no início da pandemia, mais ou menos, no início não, né? Acho que foi lá se eu não me engano, novembro ou setembro de 2020, a gente discutiu um pouco do que a pandemia nos trouxe, né? E o que a gente não podia esquecer em tempos de pandemia, né? O que a gente aprendeu com a pandemia, né? E daí a saúde digital, né, a questão da saúde digital, do uso das tecnologias para melhoria do acesso à saúde, eu acho que ficou muito evidente. Eu estou numa região, eu sou de Curitiba, né, fiz minha residência lá em medicina de família. A gente lá, por exemplo, já tinha rede com prontuário eletrônico desde a década de 90, né, então já se trabalhava muito com a questão da mediação das tecnologias nas consultas, na gestão de agenda, etc. E eu vim para o Rio Grande do Norte, eu estou aqui na segunda região, né, está ali no mapinha, em Mossoró, que é a segunda maior cidade do estado, com mais ou menos 300 mil habitantes, no início dos anos 2000, certo? Nós estamos em 2021 e a nossa rede de saúde ainda não é informatizada. Então, a gente entende que o Brasil ele é um país que vai trabalhar com grandes diferenças regionais, né? Inclusive, se a gente for pensar nas capitais e no interior. Mossoró é uma cidade que está próxima, está no meio do caminho entre Natal e Fortaleza, né? E acaba sendo o município polo dessas 3 regiões ali que estão pintadas no mapinha, segunda, sexta e oitava região, sendo que a 6ª região aqui do estado do Rio Grande do Norte é composta por 37 municípios pequenos, né? Eu acompanho todo esse trabalho porque eu sou tutora do Mais Médicos nessas 3 regiões pela Universidade Federal Rural do Semiárido, então a gente conhece bem a realidade de cada um desses municípios. E daí a gente já encontrava no nosso contexto, né, a questão da dificuldade de conexão. Isso vem melhorando nos últimos anos, mas nós tínhamos, e isso apareceu inclusive no ensino remoto, né? Quando a gente ia, por exemplo, fornecer chips ou planos de operadora, a gente tem lugares do estado que só pega uma operadora, não pega outra, não tem internet de fibra, né? Então, há agora uma proposta, né, de conectividade, de ampliação da rede, mas é uma dificuldade que a gente tem. Se a gente fosse para a zona rural aqui de Mossoró, a gente tem em torno de 10 a 12 unidades que são em zona rural, das 49 unidades que a gente tem aqui, e a gente não tinha acesso à internet, por exemplo. Certo? A gente tem uma questão de dificuldade, por exemplo, de um número grande de especialidades nos municípios de interiores, e não são especialidades que a gente considera especialidades que funcionam em um hospital de alta complexidade. Não, às vezes são especialidades do dia a dia, né, para um matriciamento mesmo, às vezes, da rede, a psiquiatria, por exemplo, né, ou às vezes outras áreas da saúde, como a psicologia, etc. E quando a gente vai para alguns municípios menores aqui da região, das regionais de saúde, a gente tem uma dificuldade. E daí a gente vem discutindo isso muito aqui, a formação de consórcios no interior do estado, a ideia das policlínicas, né, que nunca sai da mente das pessoas, mas a gente tem debatido muito com os gestores que abrir mais especialidades não garante o acesso, pode ajudar, mas não vai garantir o acesso, que é um grande nó, digamos, crítico do sistema, né? Por quê? Porque a gente tem dificuldade de funcionamento em rede, a gente tem dificuldade de um encaminhamento responsável, né, que é aquele que a atenção básica se responsabiliza pelo usuário, e tem dificuldade nos processos formativos também. A gestão da clínica é um grande problema também.
As equipes têm muita dificuldade, principalmente quando a gente vai para a atenção básica, a interlocução dessa atenção básica com os outros entes da rede, a gente ainda funciona muito no nível, naquele estilo de pirâmide, né, que não se preconiza mais, em vez de funcionar em rede. A gente não consegue gerir o nosso território em termos de demanda, pressão de demanda, indicadores epidemiológicos que possam nos guiar no planejamento dos processos. E daí, quando a gente vai para o interior, a queixa mais comum que a gente escuta muitas vezes, quantas consultas são atendidas, só existe a consulta médica, a equipe não funciona como uma equipe interprofissional, então a gente tem uma grande dificuldade de fazer esses processos de gestão. A gente tem telesaúde aqui, a gente tem o LAIS na capital, né, que é o Laboratório de Inovação Tecnológica, a gente tem a Rede RUT, que faz informações, né, o AvaSUS, então a gente tem alguns processos formativos, a gente tem algumas áreas que o telesaúde faz a consultoria, mas o que o pessoal do interior reclama muito é que a visão que se tem ainda é da rede da capital e das regiões próximas à capital, e que essas ferramentas não conseguem ter a visualização de como é a realidade do interior do estado. Na pandemia e já antes, aqui como a gente tem residência, o pessoal já costumava usar o telesaúde, a gente tem a telesaúde do Rio, do Rio Grande do Sul, que tem números para consulta, né, etc., mas a gente tem uma grande dificuldade, e isso brotou na pandemia, que é a gente não ter um sistema integrado de prontuário eletrônico. A gente usa o eSUS, né, mas não usa o módulo ainda de prontuário eletrônico, isso está sendo implementado agora, a pandemia fez dar uma acelerada nesse processo, tanto de conectividade quanto da questão dos prontuários eletrônicos, porque no contexto pandêmico a gente viu que quando a gente precisava fazer atendimentos, né, as pessoas em casa, mesmo não só do monitoramento dos casos de Covid, mas também da própria questão das doenças crônicas não transmissíveis, em que os pacientes não estavam saindo de casa, que os pacientes eram idosos, a gente, mesmo que as equipes lançassem mão de instrumentos como a internet, como o WhatsApp, né, chips de WhatsApp, a gente não tinha um prontuário onde anotar isso, né? O governo federal, ele até lançou inicialmente, várias pessoas se cadastraram, mas a gente nunca conseguiu ter acesso aqui. Então, vocês vejam como isso é desigual. De repente, eu estou falando da minha realidade, vocês podem entender que na realidade de vocês, em Fortaleza, por exemplo, é completamente diferente. A gente aqui teve uma parceria muito grande com a UFBA, né? O professor Jorge e a Emila, inicialmente, eles tinham um projeto, quando parou os internatos, etc., eles começaram um projeto de teleatendimento, né, para os casos de Covid, para orientação com os alunos, né, então a gente viu isso acontecendo. As residências em saúde da UEM, que é a residência de medicina de família, a residência de GO, e a residência multiprofissional em estratégia de saúde da família, começaram a formar núcleos também de teleorientação, até porque nós tínhamos residentes que estavam afastados, ou porque eram gestantes, ou por alguma condição crônica no início da pandemia, e nós começamos a trabalhar também com esses núcleos pequenos de teleorientação. Mas o mais engraçado que se for falar para vocês, né, mesmo a gente vivendo na era das tecnologias, foi tudo muito construído manualmente, né? Como é que a gente vai criar isso? A gente vai fazer um Google Forms? Que ferramenta a gente vai usar? A gente vai usar um Meet? A gente vai usar um WhatsApp? E, de repente, muitas pessoas começaram a pensar nas TICs que a gente tanto falava, já abordava em aula, mas ninguém parecia dar muita importância, né? Como se aquilo não fizesse tanto parte da nossa realidade. A gente começou um projeto também com o Dr. Carlos Alexandre, infelizmente foi um colega nosso que faleceu na pandemia, né? Ele era um médico que trabalhava em Natal e tinha muita expertise dentro dessa questão da saúde digital. Então, nós começamos a elaborar um projeto para o atendimento das doenças crônicas não transmissíveis, como forma de, antes de criar um app,
né? Porque às vezes a gente tem as dificuldades do aplicativo, quanto à adesão, quanto ao entendimento, a gente pensou em fazer uma coisa mais simples, um projeto realmente de extensão, que daria base para a gente ver a adesão, como é que as pessoas lidavam com aquilo, que seria um projeto de matriciamento para interconsultas nos casos de hipertensão, diabetes e acompanhamento desses pacientes com as equipes de atenção primária aqui de Mossoró, né? Então, esse projeto começou, o Dr. Carlos veio a falecer no meio do projeto, a gente está tentando manter o projeto em andamento, tá certo? Para fazer uma avaliação de como isso vem acontecendo, que eu já vou falar logo mais. A gente teve um outro projeto, e isso foi outra coisa interessante da pandemia, áreas que talvez não se comunicassem tanto na prática nossa diária, né, começaram a trabalhar de forma muito articulada. A UFERJ, ela só tem medicina e veterinária, que aqui está no centro de agrárias, né, que a gente pode considerar cursos da área de saúde. Mas a gente tem um grande centro de engenharias, né? Então, a gente tem aqui engenharia de produção, ciências da computação, e no início da pandemia, nós começamos a trabalhar juntos, né? E o professor Leiva, ele criou um projeto que foi aprovado pela CAPES, que é o Centra, que é um projeto de inteligência artificial para o Covid. Então, a gente teve vários cursos, a engenharia de produção mapeou todos os processos, e o objetivo desse projeto de inteligência artificial é que ele trabalhe desde a informação, monitoramento de casos, organização da rede, né, a pressão de demanda dentro da rede e a teleconsulta, né, para orientação. Então, esse projeto está em andamento ainda, né, eles validaram todos os dados nacionais, os dados preditivos de sintomas e assim por diante, mapearam a rede, a capacidade da rede de Mossoró, e o projeto está em andamento. A gente tem uma outra experiência aqui, que é o consultório familiar. O consultório familiar começou a funcionar em 2019, um pouco antes da pandemia. Era um projeto da UEM, da UFERJ e da maternidade, que existe aqui em Mossoró, para que houvesse uma questão de construção da maternidade que a gente chama em rede. A maternidade ia atuar matriciadora dos processos formativos da atenção básica do município no que diz respeito à saúde sexual e reprodutiva, e daí principalmente das áreas que são mais fragilizadas, a saúde da população LGBTQIA+, a saúde do homem, adolescentes, né, trabalhando numa perspectiva principalmente de interconsultas e interprofissionalidade. A gente queria romper um pouco com aquela coisa de passa pela enfermeira, passa pelo médico, passa pelo psicólogo. Então, a gente começou a construir um projeto de atendimento de interconsultas, né, para todos os pacientes que fossem encaminhados para lá, e que o consultório pudesse também fornecer os processos formativos para a própria atenção básica, por exemplo, em inserção de DIU, em condução de algum pré-natal de alto risco e assim por diante. Veio a pandemia, e daí a gente teve que transformar todas as formações que nós tínhamos programado para formações com uso de ferramentas, né, digitais, tanto o Instagram. A gente tinha reuniões mensais com os movimentos sociais aqui, as mulheres do campo, a população em situação de rua, e daí a gente teve que ir adaptando para cada comunidade, para cada população, pensando em formas diferentes de fazer essas formações, essas reuniões, essas mediações, né? E daí a gente começou a trabalhar, inclusive, com um aplicativo também com a engenharia de produção e com a ciência de computação, que era o Serena, que era um prontuário integrado que fazia essa referência e contra-referência, que eu não gosto nem de usar esse termo mais, né, mas um encaminhamento, uma referência responsável entre os entes da rede, e o aplicativo permitia a gente inserir materiais educativos, usar um prontuário interprofissional, e ele acabou esbarrando em uma coisa bem simples. A gente montou todo o aplicativo e a gente não conseguiu os computadores para implementar nos consultórios da maternidade. A UFERJ conseguiu isso depois e a gente está em fase de teste do aplicativo. Então, vocês vejam que às vezes as coisas parecem tão óbvias e a gente esbarra em dificuldades muito simples, né? Do ponto de vista, digamos assim,
conectividade, o computador, né, a rede, a intra-rede do lugar. Então, parece uma besteira, mas a gente vê que isso acontece comumente, principalmente quando a gente sai das capitais, né? A gente tem ainda a plataforma Sabiá, que é uma plataforma que foi criada na UFERSA para troca de tecnologias do semiárido. A gente trabalha muito com a perspectiva do semiárido e da regionalização aqui, não só de Mossoró. Então, a gente também começou a lançar algumas formações, mas saindo um pouco daquele modelo só do remoto, mas de projetos de intervenção nas realidades para casar as formações com as necessidades e com a realidade local. A gente tem dentro do curso de medicina da UFERSA, que ainda não começou a funcionar, porque ficou pronto, né, digamos assim, agora no meio da pandemia, que seria um laboratório de telecuidado, né? A gente tem uma parceria já também, desde o final de 2019, que se fortaleceu na pandemia, com o Laboratório Ítalo-Brasileiro da Rede Unida. Então, a gente teve em fevereiro uma edição do laboratório aqui, que justamente trouxe a questão do contexto pandêmico, como as populações, principalmente em lugares mais vulneráveis, estavam enfrentando esse contexto, e a questão da saúde digital na melhoria de acesso das populações, né? Além disso, existiram uma série de projetos de extensão pequenos, né, do curso de medicina, dos cursos de engenharia de produção, sobre a questão do uso das redes, que eu acho que é o que você falou que vai ser o tema hoje à tarde, né, para a transmissão de informação. A gente começou trabalhando com o professor Gustavo, né, que é da UFSCar, com o projeto do InformaSUS. Eu fiquei encantada com o InformaSUS, né, porque ele é feito por jovens, então com uma linguagem muito simples de comunicação. Eles usam muito o Instagram, o TikTok, né, para dar vários informes e traduzir, né, fazer aquela tradução da linguagem científica para uma linguagem de fácil entendimento sobre as questões de saúde. E as dificuldades ainda que eu visualizo, né, e que eu acho que são nós críticos muito importantes de serem discutidos, que a gente tem que ter realmente um olhar muito criterioso, porque a gente se empolga muito com as tecnologias, né? Eu conversava muito isso com o Dr. Carlos, ele era um amante das tecnologias, ele já tinha viajado para outros países, ele já tinha visto como a rede de saúde tinha melhorado a questão do acesso em países como a Índia, em áreas rurais, o Canadá, como é que o Canadá fazia a integração da rede, usando as ferramentas, né, as TICs, o uso das redes sociais e assim por diante. A gente vem discutindo muito isso no ensino, né, que com a pandemia também isso foi elevado a uma potência máxima, mas existem questões que eu acho que ainda não estão muito na pauta, mas que eu vejo ainda como questões fundamentais. A primeira delas é a integração da vigilância em saúde com o uso dessas ferramentas. A gente viu que mesmo nesse contexto pandêmico, uma dificuldade enorme que a gente teve ainda foi a visualização em tempo real de dados da rede de saúde, do monitoramento de casos. Agora a gente está discutindo o retorno das atividades presenciais, e uma grande questão da universidade é como monitorar os clusters, por exemplo, de surto dentro da faculdade, dentro da universidade, né? A gente teve um diálogo com a Unicamp, um projeto de lá do Educa Saúde, que referia, pelo que eu entendi, com a Prefeitura de Campinas, que justamente faz isso, monitora, é preenchido pelas pessoas diariamente um questionário, isso faz com que tenha o SECOM, que é o Centro de Atendimento deles, monitore os casos suspeitos, alerta, contactantes, né? Mas eu acho que para o desenvolvimento tecnológico que a gente tem, ainda é uma área que está sendo pouco trabalhada, né? Às vezes a gente ainda tem feito um trabalho braçal, a vigilância epidemiológica aqui fez um trabalho eu digo que são guerreiros, porque houve um desentendimento enorme entre os sistemas de vigilância inicialmente do governo, o SISVEP GRIP, não se conseguiu os dados, só o Estado inseriu o dado, o município não conseguia visualizar o dado, quer dizer, isso gerou no começo uma dificuldade da gente ter um monitoramento mais próximo do real, era inserido por uma pessoa diariamente os dados das fichas de notificação enviadas no município inteiro. Gente, isso não faz sentido. O que a gente perde de informação no meio do caminho
Então, essa questão da vigilância, inclusive dentro das equipes de atenção básica, para monitoramento da situação de saúde do território, os contactantes. A gente aqui chegou a fazer um seminário de atenção básica internacional e foi criada, inclusive, uma hashtag, né? Sem atenção básica não há controle da pandemia. Porque o que nós vimos é que nos países que conseguiram ter uma melhor atuação frente à pandemia foram países justamente como Portugal, que criaram um sistema de monitoramento que em tempo real monitoravam contactantes, sintomáticos, orientação àquelas pessoas, né, taxa de transmissão. Então, a gente acabava fazendo esse trabalho aqui muito braçal ainda, em planilha de Excel, em Google Forms, né? A gente não conseguia alimentar bancos de dados mais robustos. Então, essa questão, inclusive para a tomada de decisão nos territórios, como é que eu vou reorganizar a minha agenda em tempo de pandemia? A gente ainda está na era do lápis, gente, de pegar os dados do ESUS e fazer planilhinha de lápis, imprimir, pensar, não tem o menor sentido, né? A gente tem que ter um sistema em rede que monitore, que interligue a rede, que faça com que a gente visualize a rede, os indicadores de saúde de forma mais rápida e fácil para fazer o planejamento. A ausência de prontuário eletrônico, que é uma coisa particular da minha realidade, mas da realidade de quase todo o interior do estado aqui, de vários outros estados, também foi um grande dificultador, porque por mais que a gente usasse ferramentas para mediar atendimento, a gente não tinha onde inserir, a gente tem a lei de sigilo de dados, era uma preocupação, né? Como é que a gente vai atender esses pacientes, onde é que a gente vai registrar, como que está a questão do sigilo de dados, então, isso é uma coisa que precisa ser discutida, regulamentada, né? Já foi agora regulamentada, mas a gente ainda precisa estar mais atento em como a gente usar isso de uma forma adequada, né? A adesão e manutenção, então, por exemplo, o projeto de extensão que a gente criou, a gente mesmo com a necessidade da equipe sendo colocado em pauta, que eles precisavam de matriciamento para atendimento das doenças crônicas, porque a rede estava parada, não tinha como encaminhar para especialistas, tinha lugares que estavam sem médicos, né? Então, como é que a gente fazia essa interconsulta? A gente teve pouca adesão. A gente teve pouca adesão das equipes, a gente tem dificuldade de manter bases de dados, por exemplo, quando a gente vai georreferenciar, a gente tem que ter alguém para digitar os dados, a gente tem que ter um financiamento para ter, não é muito a minha área, né, mas a gente tem a questão do armazenamento desses dados, né, e é difícil, às vezes, convencer o gestor a gastar dinheiro com isso, né. Além disso, duas coisas que a gente discutiu muito no laboratório ítalo-brasileiro, né, que a gente tem que estar atento, é a precarização dos processos. Eu brinco que tudo pode ser usado para o bem e para o mal, né, é quase um Star Wars, assim, né, o lado bom e o lado mal. Então, a saúde digital, ela promove a troca de conhecimento, de tecnologias, ela pode levar informação, mas ela pode levar uma informação falsa, né? Ela pode precarizar, como a gente viu em alguns casos também, os processos de trabalho. Porque a gente viu no início da pandemia também operadoras de saúde que se aproveitaram da questão da implementação das teleconsultas, né? Para precarizar o vínculo. Como é que você vai daí fazer uma consulta? Você pode examinar o paciente, você tem hoje aplicativos, instrumentos digitais que você pode usar, mas como é que isso está sendo realizado? É uma consulta de qualidade? Como é que isso está sendo, essa relação médico-paciente, né? Muitas universidades começaram a promover disciplinas sobre isso, como usar isso, como é que a gente lida com o paciente no contato, né, com a tela, né? E a Itália, ela discutiu muito isso numa perspectiva de que a gente tinha que brigar com essa ideia um pouco só da saúde digital como uma ampliadora do acesso. Não, então a gente faz isso porque em lugares de difícil acesso, em áreas remotas, saúde, áreas rurais, a gente consegue fazer o matriciamento da rede e fazer a teleconsulta. A gente até mudou a palavra, né? Começou a evitar de usar a palavra aqui só de teleconsulta ou telemedicina e passou a usar muito telecuidado, no sentido de que são várias ações ligadas ao uso das tecnologias digitais para ampliar os cuidados de qualidade centrados na pessoa. Porque senão a gente continua na esfera biomédica, continua na esfera somente de tratamento da doença, percepção de sintomas, focado no profissional médico, e onde é que está a qualificação da rede? Onde é que está a qualificação dos profissionais? Onde é que está a proposta do matriciamento e da interprofissionalidade?
né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar atento, certo? E daí lembrar, gente, eu digo isso porque eu trabalhei anos não, né? Uns 2, 3 anos ainda em Curitiba, entre meu estágio e a minha residência, com o prontuário eletrônico. Eu lembro que uma queixa muito comum dos nossos pacientes na época era que, às vezes, a mediação da tecnologia, né, o uso do computador, fazia com que alguns profissionais diminuíssem um pouco a afetividade, era essa palavra que eles usavam, da consulta. Ou seja, a escuta qualificada, ela tem que estar presente em todos os ambientes, né, do digital ao presencial. Então, eu tenho conversado muito isso, enquanto hoje alguém que está na formação especificamente, que nós temos que melhorar a nossa escuta. E daí, melhorar a nossa escuta usando as tecnologias é um desafio ainda maior, né? Porque a gente tem que qualificar o processo do atendimento, qualificar o processo da interconsulta, da escuta ao paciente, das suas necessidades, né? No COVID, eu trabalhei no monitoramento de pacientes, né? Então, a gente monitorava os casos diariamente ou a cada 48 horas, e a gente capacitou as equipes do município para seguir esse protocolo de telemonitoramento, né? Quando não era possível, o agente de saúde ia à casa, né? Em áreas que a gente tinha dificuldade de conectividade, mas a gente conseguiu fazer um trabalho, principalmente nas equipes que tinham residências em saúde, junto com os agentes de saúde, de telemonitoramento. E o que a gente viu é que o monitoramento precoce, próximo ao paciente, com uma escuta qualificada, muitas vezes, que eram questões que eram geradas pela angústia de estar isolado, o medo da morte, o medo da doença, né? Então, essa tranquilidade melhorava o vínculo da equipe de saúde com os pacientes, com os usuários da área. Então, a gente também tem que acabar com o mito, né, de que a tecnologia afasta, ela pode aproximar, mas depende qual o uso que a gente está fazendo dela, né? Então, eu acho que era isso que eu queria trazer, né? Eu falo demais, então eu trouxe a apresentação para tentar resumir as minhas ideias. Eu não sei se era isso que vocês estavam esperando especificamente, mas é uma visão de quem talvez não tenha muito know-how no assunto, em termos de conhecimento específico sobre a saúde digital, sobre o uso, como a gente tem aqui a Rede Root, a gente tem o LAIS, mas é alguém que lançou mão disso na prática, né? A gente precisou, a gente sempre sentiu falta, mas a gente teve que se virar, criar, ser criativo, inovador e de tudo um pouco nesse sentido, para que nossas equipes, mesmo com todas essas dificuldades de gestão, institucionalização, né, da questão do uso da saúde digital, fossem superados, né? Então, hoje, os gestores já têm um olhar muito mais sensível, né, à necessidade, mas eu ainda tenho bastante cuidado em achar que não é a resolução para os nossos problemas. Antes disso, a gente tem que começar a atuar de forma centrada no usuário e principalmente na comunidade, que é uma coisa que vem estando sobre a ameaça, mas que a gente não pode. O olhar comunitário da atenção básica brasileira, ele aqui no Brasil é um grande diferencial com as iniquidades que a gente tem. Então, usar as tecnologias para vigilância em saúde, para organizar essas demandas, fazer estudo de demanda, para mim seria uma coisa que melhoraria muito o dia a dia das nossas equipes de saúde e dessa interlocução da atenção primária com o restante da rede, baseado de forma mais adequada nessas demandas e necessidades populacionais. Acho que era isso, gente. Eu fico aqui à disposição de vocês. Professora André, a gente agradece demais a sua participação no evento e a palestra. Eu acho que era mais ou menos essa a ideia mesmo, né? A gente não queria alguém que viesse falar especificamente sobre, conceitualmente, sobre a saúde digital, mas que trouxesse um pouco da sua vivência prática mesmo, né? Porque a pandemia, como a senhora bem pontuou, trouxe, eu acho que impôs, na verdade, realidades que até então já eram pedras no nosso sapato, mas que não muitas vezes eram deixadas para o segundo plano, né? Era jogado
não era prioridade. A senhora acabou trazendo uma série de temas aí que são extremamente importantes para a gente discutir, desde a criação, gestão e disponibilização de dados em saúde, né? E isso também está relacionado aí à força que a desinformação, que as campanhas de desinformação e as fake news ganharam, né, nos últimos meses. Afinal de contas, se a gestão do dado, né, falha, assim, a transmissão também vai falhar. E aí a senhora também falou de teleconsultas e telecuidado, e aí também envolve aspectos éticos, tanto das empresas de saúde quanto dos profissionais, né, na relação com os pacientes. Mas aí eu queria focar nesse primeiro momento, que é uma questão que a senhora também pontuou, que é a saúde digital na atenção primária, né? Porque quando a gente fala ainda de saúde digital, pelo menos nas coisas que eu tenho visto, nas discussões que eu tenho visto, ainda é muito em termos de gestão, né? de implementação da saúde digital. Mas isso começando do lado de cima, né? Em termos de hierarquia, assim, da conscientização do Ministério da Saúde, dos gestores gerais, até chegar na ponta, que é a atenção primária, né, em saúde. Ainda tem um caminho longo, né, um percurso bem longo em termos de aplicabilidade. Daí, eu trago uma pergunta para a senhora. Eu queria saber se a senhora acha que a pandemia, de alguma maneira, escancarou a necessidade de trazer essa discussão já para o ensino em saúde, já para a formação em saúde do profissional de saúde, da enfermagem, da fisioterapia, da medicina, enfim. Porque quando se fala em saúde digital, parece que o debate ainda está muito ligado aos serviços de saúde, né? E muitas vezes as dificuldades que aparecem parecem ser da formação de recursos humanos ainda, né? De não ter, assim, não é só a conectividade que falta, também tem isso, né, que é o problema mais técnico, mas também tem a falta do profissional capacitado para lidar com essas problemáticas, inclusive problemáticas éticas relacionadas à saúde digital, né, na prática mesmo, no seu dia a dia. É isso. Tem alguém com a mão levantada, se quiser, se eu respondo, pode fazer, se quiser fazer também, acho que é lá no TEDx, Flávio, vocês, se alguém tiver com a mão levantada, pode intervir e fazer também comentários. No caso, seria outra pergunta. Seria outra pergunta. Flávio, o som está um pouquinho baixo. O som não está... Isso. Seria outra pergunta depois. Pronto, no chat? Eu vou responder, então. Certo. Eu acho que é como eu coloquei, né? A gente já tem uma dificuldade, para mim é uma dificuldade hoje que é prioridade. Eu estou dizendo isso porque eu trabalho com alunos de graduação do primeiro ao internato e trabalho com residentes, né? Então, já alunos de pós-graduação de várias áreas de saúde. Eu não estou falando especificamente da medicina, eu estou falando das profissões de saúde. E um dos desafios que eu vejo hoje é a forma como se conduz a consulta clínica, o raciocínio clínico. Assim, os profissionais têm muita dificuldade de fazer uma abordagem centrada na pessoa. A gente fala muito isso, mas na prática há uma dificuldade de exercer a consulta centrada na pessoa e mais ainda a interconsulta. Quando a gente vai para a interconsulta, a dificuldade dos profissionais de atuarem de forma conjunta é inegável. Quando a gente coloca as tecnologias, o que é fundamental hoje em dia, porque a gente não tem como fugir disso, né, esse processo se torna ainda mais complicado. Porque daí a gente é mediado por tecnologia, é mediado por questões éticas, é mediado por uma relação que muda um pouquinho entre os profissionais e entre o paciente, né? Então, se você vai usar um aplicativo como o Serena, né, que trabalha com a equipe de atenção básica, trabalha com o matriciamento da referência, trabalha com dados ali, trabalha com vários profissionais tendo acesso àqueles dados. A gente precisa pensar em como isso vai ser seguro, né, em como a gente não vai expor essa informação. E aí, o que eu falei a vocês, mesmo com tudo isso sendo organizado e a vertente do ensino tentando se inserir, a gente trabalhar, a gente criar, os profissionais já estão no serviço, tem muita dificuldade de usar o recurso.
de entender, de utilizar o aplicativo, de utilizar o agendamento para uma interconsulta, por exemplo, de matriciamento de doenças crônicas, né? Então, eles manifestam a necessidade, mas não aderem, né? Talvez pela dificuldade de uso das tecnologias, né? Então, trabalhar isso não só no ensino, né, especificamente na graduação, na pós, mas com os profissionais da rede e com a comunidade, que é o desafio a mais, né, é fundamental, porque é um desafio a mais também levar a comunidade para isso. A gente sempre fala que é o pilar, né, integração, ensino, serviço e comunidade, a parte mais frágil sempre é a comunidade. Nessa questão da educação em saúde, da troca de informações, tá certo? A pergunta que veio, né, do chat, né, a questão do Covid e inteligência artificial. Então, esse projeto do Senctra, ele envolveu vários cursos da UFERJA, e a gente escreveu esse projeto a partir do que a gente já estava fazendo. Começou a pandemia, a gente teve que, gente, como é que a gente pode ajudar os municípios que estão aqui sob nossa responsabilidade, mais médicos, né? A gente teve várias demandas, e isso foi uma coisa que, para mim, foi muito gratificante, porque eu sempre tive uma queixa da universidade intramuros, né? Que fica esperando, que leva o seu saber. Não, a gente não fez isso. Aqui, quando a pandemia começou, a coisa ficou tão complexa, estavam todas as aulas paradas, estágio parado, né? A gente parou tudo aqui nessa região. Então, o que aconteceu? A gente tinha que fazer alguma coisa. Então, todo mundo começou a se juntar, né? Universidade, os gestores, os municípios, o que a gente pode fazer? Então, começou dentro da universidade, a gente teve várias frentes de produção de álcool gel, de face shields, e uma delas foi a questão do monitoramento, que a gente via que o governo não estava investindo muito nessa questão do monitoramento, foi aquele sufoco inicial da abertura de leitos, aí veio a história do tratamento precoce e a gente persistindo que a gente precisava melhorar a vigilância em saúde, a gente precisa entender a doença, a gente precisa ver como é que isso vai funcionar. A gente conseguiu, o comitê científico aqui, organizar a rede. A gente teve umas 10 mil reuniões no início da pandemia, né? A gente tinha outros representantes da universidade no comitê científico e a gente organizou a rede de saúde, que vai ser atendido caso Covid, qual vai ser o papel da atenção primária, vai ter um centro de referência, não vai ter, né? O leito era uma ponta do iceberg, né? Mas tudo que vinha antes, a organização da rede, o entendimento da doença, né? E a própria atenção básica, que no começo ficou desvalorizada, desmerecida, ninguém tinha EPI na atenção básica, porque estava com aquela falta de EPI no país, e daí foi priorizado para as unidades de urgência e hospitais. Então, como é que os agentes de saúde poderiam se aproximar da comunidade? E o pessoal começou a engenharia, aí eu fiquei encantada com a engenharia de produção, eu sempre falo isso, porque eles foram fundamentais em mapear todos esses processos, para a gente começar a pensar no modelo de inteligência artificial desse aplicativo que a gente ia criar. Então, a gente começou a mapear todos os processos, como é que a rede funcionava, qual era o protocolo de atendimento, qual o protocolo que a gente estava instituindo aqui, como é que era a condução, de quanto em quanto tempo o paciente tinha que ser monitorado, os sintomas, então, era aquelas 1000 notas da Sociedade Brasileira de Infecto, de quais eram os sintomas mais prevalentes, estudando artigos do mundo inteiro. Então, a gente fazia a parte do estudo médico, né, nós professores, a gente tinha professores enfermeiros, médicos, o pessoal da engenharia de produção mapeava os processos e as ciências da computação tentava começar a montar tudo isso na lógica da programação, né? Que daí não é a minha área. Se vocês me perguntarem, eu acompanhei, eu achei riquíssimo isso, porque eles começaram a ter que entender o meu linguajar da área da saúde e eu começar a entender o linguajar da programação, né? Então, a gente foi montando o que haveria nesse projeto, né? Ele ainda está sob o financiamento da CAPES, então a gente viu uma série de vários outros aplicativos, né? O Monitora Covid. E aqui a gente tem uma dificuldade tão básica, gente, que até na vacinação, o LAIS fez o RN mais vacina, mas a gente não conseguiu organizar uma fila para vacinação. A gente teve que fazer isso manualmente, né? Porque a gente não tinha um aplicativo que formasse fila de espera, por exemplo, que a gente conseguisse, como em alguns municípios, eu acho que Fortaleza teve isso, Curitiba também tinha, que o pessoal se cadastrava e ia entrando pelos critérios de idade, etc., nos locais de vacinação. Então,
a gente começou de uma perspectiva de o programa, né, a inteligência artificial, mapear pela prevalência de sintomas, e daí eles foram validando esses dados através de outros dados de bancos de vigilância nacionais, para ver o valor preditivo realmente que aquele sintoma tinha ou não, em se dizer que era um caso mais leve, grave de Covid, os exames laboratoriais e o fluxo dentro da rede que esse paciente faz, sintomas leves, sintomas moderados, sintomas graves, quando a rede está lotada na emergência, então o aplicativo lançava um aviso que tinha chegado à capacidade máxima, por exemplo, e daí para onde esse paciente deveria se dirigir, onde ele poderia testar, né? E daí agora a fase final está na parte da teleconsulta, então os casos mais específicos que necessitarem de uma teleconsulta, uma teleorientação, né, como é que isso vai ser montado, se via chat, se via consulta online, quais as opções que a gente teria. Então, é um modelo grande, né, engloba várias áreas, que os processos foram mapeados pela engenharia de produção, de como isso se dava, para se criar esse aplicativo, e daí eles estão validando cada uma dessas fases, né, e agora estavam nessa fase final da webconferência, digamos assim, das informações, da teleconsulta, quais as ferramentas e como que isso vai ser criado. Então, a gente, de vez em quando, ainda está tendo reuniões com o pessoal, né, porque eles vão programando, vão criando os bancos, vão testando, mas o Centra seria esse grande, inclusive com a possibilidade de estudo de bancos de imagem, né, que no começo foi uma grande dúvida se você seria essa imagem, qual o valor que essa imagem tem ou não na predição do agravamento, então, de exames laboratoriais, então, tudo isso eles estão tentando validar conforme as bases epidemiológicas, né, de estudos, de artigos de outros bancos de dados. Nossa, professora, acho que a sua palestra está superando todas as expectativas, que já eram boas e já eram altas, em termos de discussão prática mesmo, porque a gente às vezes tem muito essa dificuldade de entender como colocar projetos relacionados à saúde digital em prática, né? E aí, ouvindo a sua fala agora, me veio à mente aquilo que a gente já sabe, mas que é o óbvio que a gente deixa passar, que é o fato de que não se faz saúde digital só olhando para a própria saúde, né? Trabalhando apenas com profissionais de saúde. A senhora mencionou que trabalhou com profissionais da área da computação, da área da engenharia de produção, enfim. Montaram, né, toda uma equipe interdisciplinar para colocar em prática um projeto que ainda está em andamento, mas que evidencia bem essa necessidade que a gente tem de dialogar, de estabelecer pontos com outras áreas, se a gente quiser realmente colocar em prática efetivamente a saúde digital no Brasil, né? Bom, a gente tem aqui mais algumas perguntas. O Jailson Castro, ele perguntou se houve alguma qualificação para utilizar as redes de informação que a senhora mencionou ao longo da sua palestra. Assim, acredito que qualificação em termos com os profissionais de saúde. A gente teve, né, assim, depende de qual, os projetos de extensão quase todos passaram pela parte de qualificação, de montagem, qualificação sobre o uso, né, qual a melhor maneira de usar a tecnologia para transmitir, como eu disse, o InformaSUS, para mim, tem sido um pioneiro nisso, assim, eles têm, inclusive, cursos, né, sobre como usar as mídias, trabalho só da comunicação mesmo, né. Os outros projetos, é isso que eu disse, de doenças crônicas não transmissíveis, eu acho que pecou justamente porque a gente achou que levando a demanda, como todo mundo já estava usando as tecnologias, ia ser fácil dos profissionais usarem. A gente treinou os alunos, mas não os profissionais da ponta, né, e daí a gente não teve uma boa adesão. Então, isso foi importante para a gente aprender que tem que se trabalhar também com a ponta, né, em qualificar, em treinar o uso da ferramenta, como é que isso vai ser feito, sabe? Então, nesse sentido, a gente fez sim, mas eu achei que em algumas áreas, principalmente com os profissionais que já estão inseridos no serviço, a gente tinha que amplificar essa formação. A gente trabalhou muito no ensino, né, com os alunos, com os residentes, e eu acho que a gente ainda tinha que ter tido um olhar mais para a ponta,
sabe? Teve uma pergunta aqui, aproveitando responder, né, da questão da plataforma Sabiá. A plataforma Sabiá, na verdade, ela não é da área de saúde, ela foi feita com um projeto com a fundação lá da UFERSA, né, o Instituto Sabiá e a plataforma Sabiá, que é a ferramenta, digamos assim. E o Instituto, a ideia dele é o desenvolvimento de tecnologias para o semiárido. Então, tecnologias que começaram principalmente nas áreas de agrárias, energia sustentável, reutilização da água, então, de municípios menores, de universidades. Então, se a gente tem uma tecnologia e um gestor está precisando e a gente se encontra ali na plataforma para conversar, né, sobre a transferência, a questão do uso dessas tecnologias, e daí a saúde. Não, a gente quer também. A gente entendeu que a gente tinha que estar nisso, porque quando a gente falava de desenvolvimento semiárido, desenvolvimento de tecnologias, as tecnologias em saúde, tanto as leves como as digitais, né, são tecnologias. Como gerir agenda, como organizar uma rede, que ferramentas a gente podia usar para fazer acesso avançado nas unidades básicas, o que a gente estava utilizando, né, cursos de formação sobre cuidados com populações mais vulneráveis, como a população em situação de rua, que a gente criou uma grande expertise aqui de trabalho, e daí tinham vários locais buscando isso, então a gente começou a usar a plataforma e o projeto para isso, né? O grande dificultador é que há uma previsão de um orçamento para esse projeto, mas, como tudo, no nosso país, né, vocês sabem os cortes que a gente está tendo, então o financeiro começou a dificultar, mas as parcerias vêm sendo feitas através da plataforma e do Instituto. Os cursos que foram colocados dentro da plataforma, como eu disse, eles saíram um pouco daquela perspectiva de só cursos como o UnaSUS, a AvaSUS, né, os cursos EAD que são disponibilizados, porque a gente já tinha uma grande oferta pelo próprio UnaSUS e o AvaSUS, que tem aqui no Rio Grande do Norte, e a gente começou a trabalhar com cursos menores que previssem uma intervenção, um modelo mais híbrido, baseado em projetos, né, do momentos de encontro síncrono e assíncrono, para a gente trabalhar o curso e a intervenção nos territórios, né, então a gente trabalhou com algumas linhas que a gente já tinha mais expertise, né, para montar esses modelos e colocar em prática com alguns municípios do interior, né, e tentando organizar esses processos formativos. Que mais, gente? Perfeito, professora. A gente tem mais aqui um comentário, na verdade, do Marcos Messias, perdão. Ele diz que bom dia, né? Aqui na Estratégia de Saúde da Família, a gente teve a dificuldade inicial, porque toda a força de trabalho, né, foi levada para o atendimento aos pacientes. Eu acredito que seja em relação no início da pandemia, né, que teve esse remanejamento. E aí depois eles tiveram a ideia de colocar os profissionais que foram afastados por serem grupo de risco, a fazerem um teleacompanhamento. E ele fala que essa iniciativa, né, foi bem interessante, de levar o pessoal que era dos profissionais que eram um grupo de risco para o teleatendimento, muitas vezes profissionais que não tinham, e aí eu já estou falando, não são palavras do Marcos Messias, mas são coisas que eu vi, muitas vezes levaram esses profissionais que não tinham expertise ou que não tinham experiência para o teleacompanhamento e que acabaram indo para o teleacompanhamento, já numa primeira experiência. Não sei se vocês também presenciaram isso aí a mesma coisa, né? Mas a crítica que eu faço ainda é que a gente tem que investir mais na vigilância. A gente ainda teve, né? Porque os dados brutos da vigilância, com poucos profissionais ali na vigilância central do município, às vezes demoram muito a retornar para as equipes. Então, a gente começou a tentar trabalhar a vigilância em território, né? Que as equipes semanalmente preenchessem um formezinho com monitoramento dos seus pacientes, para a gente ver quais os pacientes que estavam gravando no nosso território, né? Quem eram os contactantes, quantas pessoas adoeceram, esses dados mais reais. É aquela coisa da vigilância estar na atenção básica e não no nível da gestão central, porque saída e vinda, às vezes, de feedback demora muito. E daí, para isso, é difícil, porque os profissionais não têm o hábito, né, de trabalhar essas ferramentas de vigilância dentro da própria atenção primária, né? Então, eu insisto nisso, que para além do teleatendimento, eu acho que se a gente tivesse casado super bem desde o começo, o teleatendimento com o monitoramento, assim, mediado por tecnologias in loco, a gente teria, talvez, enfrentado bem melhor a pandemia.
Exatamente, mas é algo que fica para aprendizagem, né? Porque é uma crítica muito bem pontuada essa da senhora, porque a vigilância é a base para a tomada de decisão, né? Se a gente não tem, por exemplo, dados, e aí o dado é só um aspecto do trabalho da vigilância, como é que a gente vai formular políticas públicas e respostas mais eficientes, né? Mas é verdade. Informação, validade, igual você falou, porque até para trabalhar a população, você precisa levar informação de qualidade. E se você trabalha com a informação do próprio território, traduzida para a população, talvez isso facilitasse o entendimento das pessoas sobre o contexto, né, em que elas estavam inseridas, que é diferente, das vezes, do contexto macro, é o meu contexto local, ali no meu bairro, no meu comércio. Tá, só mais um pouco, vamos ver aqui mais isso. Vamos ver aqui mais alguma pergunta. Certo, a Isabel Cristina, ela pergunta se o PEC já não é um recurso para vigilância no território. Mas ele tem que estar bem implementado, né? É isso que eu digo. Aqui a gente se viu louco, porque essas coisas que já deveriam estar implementadas, né? O próprio prontuário, a gente não tem computadores nas unidades aqui, a gente tem um computador por unidade básica. Então, a gente teve que elaborar as nossas tecnologias, as nossas planilhas de form, as equipes, é isso que eu digo, a minha crítica é essa, né? Parece que o que vem do central para a ponta demora tanto a chegar que a ponta acaba tendo que se reinventar em termos de uso de tecnologias, né? É complicado isso. Perfeito, professora. Bom, se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente continua aberto, tá? De todo modo, professora Andréa, eu agradeço demais a sua participação. Acho que, como eu disse, superou totalmente as expectativas, que já eram bem altas. Eu acho que a sua palestra trouxe, né, aquilo que a gente meio que buscava mesmo, que era uma discussão mais prática sobre a colocação, né, e sobretudo nesse momento de pandemia mesmo, né, de trazer essa discussão sobre saúde digital e o trabalho, né, da saúde digital de aplicação, e de pensar e planejar ações relacionadas à saúde digital ou no escopo da saúde digital para o âmbito da saúde pública nesse momento. Se tivermos aí mais alguma pergunta, tá bom? Fiquem à vontade. De todo modo, professor André, como eu disse, eu agradeço em nome da Liga de Saúde Digital, agradeço em nome do NUTEDS, agradeço a sua paciência, agradeço a sua disponibilidade, e eu acho que só para finalizar a minha fala, pelo menos, eu comento, na verdade, aquilo que a senhora já havia comentado sobre essa necessidade de parcerias, né? A senhora falou de uma parceria que vocês fizeram com a Rede Sabiá e tal, e isso é extremamente importante, porque a gente vê no Brasil uma série de projetos que desempenham ações extremamente importantes e que estão espalhados por todo o Brasil, na verdade, mas que muitas vezes a gente não conhece, não dialoga, né? Não dialogam entre si. E então essa necessidade de parcerias, não só entre projetos da área da saúde, é de extrema importância. Então, aqui a gente está firmando uma parceria e fique à vontade para recorrer ao NUTEDS, à Liga de Saúde Digital, sempre que a senhora precisar. Estamos à sua inteira disposição. Esperamos que essa parceria siga em frente, para conhecer mais as ações que vocês têm desenvolvido aí, para conhecer mais o seu trabalho. Dito isso, agradeço, né, a sua atenção e passo a palavra para a senhora, para as considerações finais, se a senhora desejar. Muita gente aqui de outros estados, gente da Bahia, gente da Paraíba, gente aqui do Ceará, do interior do Ceará, do Rio Grande do Norte também. Então, a galera falando que adorou a apresentação. Professora, é com a senhora. Eu só queria agradecer, né? Como eu disse, quando eu recebi o convite, eu disse, nossa, mas será que eu tenho tanta coisa para falar? Mas aí, enquanto eu ia organizando minhas ideias, né, eu fui vendo que pela necessidade, eu sempre brinco, hoje eu estou na formação, né? Eu estou ligada à formação, eu continuo na assistência mais como preceptora, eu não tenho mais vínculo municipal, mas eu continuo atuando junto com os residentes, né? Com os alunos.
Mas eu sempre brinco que eu fui 20 anos da ponta, né? Eu fui 20 anos da mesma equipe de estratégia de saúde da família, e eu conheci muito a realidade, né, do interior. Hoje, ainda com mais médicos, a gente vê a realidade dos municípios. Então, eu continuo achando que a gente tem que melhorar as nossas redes, né, as comunidades de prática, eu concordo com você, as parcerias, né, se fortalecer, e eu acho assim, a gestão tem o seu papel, claro, as políticas, o investimento, eles são fundamentais para que as coisas aconteçam, mas nos momentos em que a gente vê de desfinanciamento, se a gente não tiver uma rede fortalecida, a gente desmonta, né, então a pandemia, ela nos trouxe isso, e ela trouxe a importância, mesmo que no começo não, da atenção básica, né, da atenção primária à saúde, da organização dos territórios, inclusive no sentido da informação, de levar a informação para a comunidade, de ter o vínculo, uma coisa assim, só para finalizar, que eu achei de suma importância, no momento da desinformação, em que se tinha muitas coisas, muitas falas, né, muitos tratamentos, muitas condutas, a comunidade que tinha vínculo com as suas equipes de atenção básica confiava na informação das suas equipes de atenção básica. Então, se as equipes produzissem materiais próximos da linguagem, utilizando a perspectiva, inclusive, da educação popular, qual mídia que as pessoas utilizavam mais, a rádio comunitária, e por que não, né? Elas confiavam e faziam e acompanhavam, sem ser uma certa imposição de uma informação, mas uma pactuação do que fazer. Então, foi assim que muitas comunidades se auto-organizaram, né? Então, eu acho que a gente tem, sim, que fortalecer as redes de colaboração, a gente tem que discutir esses assuntos, mas não necessariamente a gente tem que esperar vir de cima para baixo, a gente pode provocar no sentido contrário, né? Provocar as mudanças, provocar o financiamento, provocar a discussão. E se a gente tiver o pilar da comunidade ao nosso lado, dos movimentos sociais, das pessoas que estão lá sofrendo, às vezes, na ponta, né, a consequência do que vem acontecendo, a gente se fortalece ainda mais. Então, agradecer, gente, imensamente o convite e me colocar à disposição. Foi um prazer.